obviamente que a gente não pode deixar o estudo dos fios sem falar basicamente sobre as agulhas. Sim, as agulhas que estão nos fios. Por quê? Porque existem agulhas diferentes para cada tipo de sutura diferente. Muita gente não sabe disso, mas é de grande importância que a gente também estude agulhas. Porque, basicamente, a gente tem esses dois tipos de agulha, né, classificando, né, as agulhas traumáticas e atraumáticas. Quais são as agulhas traumáticas? As agulhas traumáticas são as que têm a ponta mais triangular, como se fosse uma lança. Então, pelo que dá para entender, são agulhas que são um pouco mais grosseiras, não é grosseira, mas elas causam um trauma tecidual maior. Elas servem para um tecido um pouco mais resistente. Quando você tem que passar um ponto em algum lugar mais resistente, você vai escolher esse tipo de agulha. Já as agulhas atraumáticas são agulhas que são com a ponta mais arredondada ou cilíndrica. E elas, consequentemente, são mais delicadas. Sendo mais delicadas, elas servem para estruturas, para suturar estruturas mais delicadas, como, por exemplo, uma anastomose vascular, ou, por exemplo, sutura de parede intestinal, que a serosa ali é bem fininha. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque você não vai poder utilizar, não é que você não vai poder, você não vai nem conseguir utilizar uma agulha muito delicada para fazer uma sutura em um lugar mais resistente, porque a agulha vai quebrar, a agulha vai entortar. Então, a escolha desse tipo de agulha para tecidos diferentes, para locais diferentes, é muito importante. E, além disso, você não vai querer suturar uma estrutura muito delicada com uma agulha grosseira. Né? Então, você tem que fazer sempre essa escolha, observar bem qual que é a agulha que você está utilizando para que saia tudo perfeito. Fora essa classificação que eu acabei de falar de agulhas traumáticas e atraumáticas, nós temos outra classificação em relação à característica física da agulha, a forma da agulha. Como, por exemplo, nós temos agulhas retas, semi-retas ou curvas. Eu vou ser muito sincera, a agulha reta a gente nem usa mais, assim, eu nunca nem vi usando agulha reta. O que a gente usa muito é a semi-reta, que ela é levemente curvadinha e tem a curva que ela é quase um U. Então, a gente usa essas agulhas para determinada sutura diferente. A gente vai escolher qual a melhor agulha, porque às vezes em situações de uma cavidade um pouco mais profunda, um local mais profundo, a gente precisa de uma agulha bem curva para a gente conseguir passar o ponto com mais facilidade. Bom, voltando agora aos exemplos das agulhas, né? Como eu falei, todas as informações que você quiser sobre o fio estarão na caixinha, né? Ele vem aqui dentro. E aí, falando agora sobre a agulha. Primeiro que você vai observar aqui o fio, né, que eu já falei. Você vai observar o formato aqui da agulha. Aqui o desenho já diz pra gente que a agulha é circular. Além disso, ele vem com essa bolinha aqui, ó, que eu estou apontando, que também demonstra que a agulha é circular. O diâmetro, né, se você cortar a agulha transversalmente, você vai ver esse formato, tá? E aqui o tamanho da agulha, uma agulha de meio, tá? Isso aqui eu vou falar para vocês. Nessa outra caixinha, a gente vê também o tamanho, o diâmetro do fio, né? 3 zeros. Vocês já percebem que o desenho da agulha é diferente. Ela vem até com um risquinho no meio, né? Dizendo, olha, essa agulha é triangular. Diferente desse aqui, né? Que ela vem com um formato lisinho aqui, falando que a agulha é redonda. Além disso, aqui tinha uma bolinha. Aqui não tem mais essa bolinha. Aqui tem um triângulo.
mostrando para a gente que a agulha é triangular, ou seja, traumática. Aqui a bolinha mostrando que a agulha é cilíndrica e aqui triangular ou traumática, certo? Então, pela caixinha a gente consegue ver o nome do fio, esse aqui é um nylon, esse daqui é um prolene, o diâmetro do fio, 3 zeros, esse aqui é 0. Aqui ele vem também 45 centímetros, né, que é o tamanho, o comprimento do fio, 45 centímetros, e aqui 75 centímetros. E, além disso, as informações da agulha. Essa agulha aqui é uma agulha traumática, ou seja, triangular, vem até um triângulozinho aqui, e a agulha de 3/8. O que isso significa? Ela é uma agulha semi-reta, ela não é tão curva. Essa agulha aqui é de meio, ela é bem curva, dá para ver a diferença até no desenho. Essa de baixo ela é bem mais curvadinha, essa daqui ela tem uma curvinha um pouco menos acentuada, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que eles são assim, a olho nu. Olha só essa agulha aqui. Essa é a agulha do nylon, que é a agulha traumática. Vocês podem perceber que ela não é tão redondinha e ela também não é tão curva, tá? Eu vou botar aqui agora a outra agulha para vocês compararem a diferença. Olha a agulha do prolene, que ela é redondinha e ela é mais curva. Olha a diferença, ela é mais bojudinha. Ela é uma agulha cilíndrica, ela é uma agulha atraumática, bem diferente dessa daqui. Botando as duas lado a lado, a gente consegue comparar melhor, que é essa daqui, que é a do nylon, ela é mais triangular, ela parece, tá vendo? Ela tem um formato mais triangular. Essa daqui não, essa ela é redondinha, lisinha, tá vendo? Dito isso, a gente termina aqui algumas explicações sobre as principais características, principais propriedades. Coloquei aqui também os principais exemplos dos fios, para que vocês tenham uma noção de quais fios escolher, quais não escolher para determinadas situações. Eu espero que eu tenha ajudado. Não esquece de baixar o PDF que eu deixei aqui na descrição do vídeo, porque ele é um resumo do que eu falei. Obviamente que a maior parte do que eu falei vai ficar só gravado no vídeo. A tabelinha que eu deixei foi mais sobre as propriedades dos fios, tá bom? A agulha não tem nessa tabelinha, mas ela é uma tabela que ela me ajudou demais quando eu fui estudar para a prova de residência, porque isso cai muito em prova de residência. Fios, propriedades, se o fio é absorvível, se não é absorvível. Então, eu sugiro, recomendo que vocês baixem e que vocês estudem, que vocês vão namorem essa tabela aí enquanto é tempo, até vocês ficarem tão habituados que quando chegarem numa prova, por exemplo, ou para escolher o fio na hora de você fazer alguma sutura, você já esteja assim, tirando de letra.